A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Todos os dias nós nos encontramos e juntos fazemos deste programa uma boa e grande motivação de vida. Vivemos dias extremamente difíceis, dias complicados nas questões políticas, sociais, econômicas, e o Senhor, soberanamente, abriu esta porta deste programa para que você tenha ou pudesse ter algo que lhe trouxesse paz, segurança e que lhe criasse perspectivas de futuro. Claro, isso tudo que eu lhe digo só é possível porque este programa é para a exaltação de um único e soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que este dia será um dia marcante para a sua vida. Quando se ouve a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem desígnios que têm que se cumprir. Então, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a mim e a você. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra, ela separa, ela vai até as intenções do coração. Vamos ouvir juntos? Então eu quero lhe dizer em primeiro lugar que cristianismo é atitude. Cristianismo é decisão. Não pode alguém dizer eu tenho Jesus Cristo sem ser uma pessoa de atitude. Aliás, nós somos o resultado das atitudes e das decisões que tomamos na vida. O que eu sou hoje é o resultado de toda uma vida pregressa, de todas as decisões, de tudo aquilo que eu tive como ousadia, como atitude. Resultou no apóstolo Miguel Ângelo que lhe fala hoje. Então, em algum momento, todos nós precisamos de mostrar atitude. Você gosta dessa palavra? Eu gosto muito desta palavra, atitude. A Bíblia fala de uma ousadia. Todos nós somos chamados a tomar passos, decisões, e para isto precisamos de ser pessoas ousadas, pessoas com atitude. Porque a atitude que mostra a nossa fé. Você sabe que a fé é algo amado por Deus. Deus ama a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada que tiveram atitude, foram pessoas determinadas, Deus as chama de heróis na fé. Eu, todos os dias, como um pastor de almas, tenho um chamado a usar esta ousadia. Se eu não fosse um homem ousado espiritualmente, se eu não fosse um homem de atitude, a sociedade, o mundo, o pecado, as circunstâncias, as adversidades já teriam feito com que a minha vida virasse pó. Mas tomar uma atitude firme pela fé é ser um verdadeiro e legítimo cristão. Olha, foi assim na Bíblia Sagrada com muitos homens e mulheres de Deus. Mas hoje, em particular, eu quero lhe falar de um homem que era extremamente humilde, mas que as suas atitudes, as suas decisões, a sua fé foi tão forte que a Bíblia deixa registrado um livro com o nome dele. O nome dele é Neemias. Aqui está na Bíblia Sagrada a história de um homem de atitude. Você não pode se acovardar, você não pode se apequenar, você não pode
deixar que o espírito de vítima domine a sua vida. Você tem que ser uma pessoa de atitude, uma pessoa focada em Deus, uma pessoa de fé. A fé leva ao sucesso. A fé vence o mundo. Eu tenho dito isso aqui quase que diariamente. Então, Neemias tinha um chamado de Deus. A sua terra natal, Jerusalém, havia sido vitimizada ou se tornara lugar de guerra, e o inimigo destruiu os muros e queimou as portas da cidade. Você sabe, muros e portas significa o quê? A segurança de uma cidade. As cidades antigas eram rodeadas de grandes muros, como verdadeiras fortalezas, e havia uma porta de entrada que a uma certa hora, 6 horas da tarde, eram fechadas. Apenas tinha lá uma agulhinha onde os camelos tinham que se baixar para entrar na cidade. Então, a segurança da cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. E um homem, por isso eu admiro tanto Neemias, por isso eu leio a história de Neemias e trago esta história para a minha própria vida. Então, quando ele ouviu que os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas, ele decidiu, ele disse: levantar-me-ei e vou lá e eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Ele poderia dizer: olha, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou uma pessoa de sociedade, eu não tenho estudo, eu não sou um homem rico, eu não faço parte do complô político da cidade, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo estava destruído pela guerra, as portas estavam queimadas, e ele se levantou numa atitude de ousadia. Alguma coisa dentro dele disse: você tem que ser determinado, você tem que ter atitude. E ele disse: eu vou encarar a reconstrução das portas e dos muros de Jerusalém. Vamos primeiro ver quem ele era. No livro Neemias, capítulo 1, versículo 11, diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era um copeiro do rei. O rei que governava era Artaxerxes, um nome estranho, e este homem era o copeiro. Era aquela pessoa que provava o vinho antes do rei beber, porque se estivesse envenenado era ele que morreria. Ele provava a comida e ele era, na realidade, uma pessoa que ficava ali ao lado do rei de forma humilde para fazer as provas da bebida e da comida para que ninguém envenenasse o rei. Portanto, era uma pessoa simples e humilde. Ele não tinha uma formatura numa escola de gastronomia, ele não havia recebido uma medalha de alguma coisa, de algum rei, enfim. Ele era um indivíduo que tinha uma profissão que não tinha nada a ver com a chamada de Deus. Então eu descobri que quando Deus chama, Deus capacita. Olha o que um copeiro, um provador de vinhos e de comidas, quando tem atitude e quando usa a sua fé, olha o que ele pode fazer e em quem que ele pode se tornar. Neemias 2 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser de tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei:
que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprova o rei enviar-me e marquei um certo prazo. Então, o que Neemias disse? Rei, se você me der autorização, eu vou reedificar a cidade. Ele poderia ter cruzado os braços, ele poderia ter dito, olha, alguém o faça, ele poderia ter dito, olha, não é minha função, mas ele era um homem de atitude. Ele era um homem de atitude, ele era um homem de fé, e ele trouxe para ele a responsabilidade da reedificação daquilo que o inimigo havia destruído. Meu amigo, este é um chamado de Deus para a tua vida. Tu tens que ser o Neemias, tanto você, senhora, quanto você homem. Você tem que ser o Neemias da tua família. Aquela pessoa que traz a responsabilidade e pela fé diz, eu vou reconstruir a minha família, eu vou reconstruir os meus empreendimentos, aquilo que o inimigo me destruiu, eu não vou aceitar pacificamente, eu vou esperar em Deus, eu quero ver algo maravilhoso acontecer, e isto se chama atitude. Cristianismo é isto, é atitude. Não é cruzar os braços, não é baixar a cabeça, não é se sentir vítima, se queixando, porque a economia está mal, porque o dólar subiu e porque o produto interno bruto. Amado, pare de se queixar da vida. Você pode construir a sua própria vida. Você pode tomar as rédeas da sua vida na mão. Você pode hoje olhar à sua volta e ver muros destruídos e portas queimadas. Você pode estar afligido por uma doença, por uma enfermidade, por um vento que bateu na tua porta, por uma crise que chegou. Mas você não pode dizer simplesmente, eu atiro a minha toalha. Ou então, quando as coisas melhorarem para o Brasil, quando chegar um dinheiro, você não pode esperar que coisas caiam do céu aos trambolhões. Você tem que tomar atitude para que as coisas aconteçam. Porque fé é isto. Fé é a certeza, fé é a convicção de fatos que se não veem, mas que se esperam. Então, diz que os muros estavam consumidos pelo fogo. E no capítulo 2, versículos 13 e 17, diz a palavra do Senhor, de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas a fogo, vinde depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos descer o opróbrio. Eu gosto dessa expressão. Ele disse, vamos tomar uma atitude para não sermos o opróbrio, para não sermos motivo de vergonha. Minha amada, levante-se hoje. Senhor, levante-se hoje. Erga-se. Você não pode simplesmente ser motivo de opróbrio. As pessoas muitas vezes têm olhado para você e dizem, olha, lá vai um derrotado, lá vai um fracassado, lá vai uma pessoa incapaz de dominar a sua vida, de colocar as mãos num arado. Muitas coisas têm dito, porque isto aconteceu com Neemias. Logo se levantaram inimigos, disseram, você não vai poder fazer isso, você não é capaz, quem você pensa que é? Mas este homem estava determinado. Agora, por que ele estava tão determinado ao ponto de convocar pessoas e convencê-las que seria possível restaurar os muros
e as portas queimadas. Você sabe por quê? Porque a mão poderosa de Deus estava sobre ele. Tanto foi verdade que quando o rei Artaxerxes o viu triste, ele entendeu imediatamente o pedido de Neemias. Disse: eu não posso ficar parado vendo a terra onde estão os túmulos dos meus pais assolada, motivo de opróbrio, de vergonha. Então o rei disse: tudo bem, quanto tempo você precisa? 52 dias? Vá lá. E ele partiu, ele decidiu, ele tomou atitude, ele nem se intimidou, ele não pensou, mas como eu vou fazer, onde eu vou arranjar dinheiro, como é que as coisas vão acontecer? Ele disse: eu estou determinado e tomo esta atitude de fé e eu vou lá e reconstruo os muros de Jerusalém. Amado, lhe digo isto com verdade e com a mão sobre a Bíblia. Deus só age poderosamente na vida de quem é decidido, de quem tem fé, de quem tem atitude. Deus só age porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. No way. Agora, quando você usa a sua fé, quando você tem atitude, e eu espero que hoje você tenha já dentro de você uma perspectiva nova de vida, não aceite apenas viver de pés e mãos atadas. Não fique aí dizendo: mas a vida é muito dura. Não use palavras de morte, dizendo: eu não vejo possibilidades humanas. Amado, humanamente, também Neemias não via qualquer possibilidade. Como é que um copeiro tinha capacidade, de um arquiteto, de um engenheiro, como é que ele iria convencer gente a ajudá-lo? Era uma cidade que estava lá precisando de reconstrução. Mas ele disse: se Deus colocou isso no meu coração, Ele vai me capacitar. Eu vou reconstruir. Eu estou decidido, e ninguém me tira isso da minha mente e do meu coração. Então, hoje você pode começar a reconstrução dos seus muros, dos seus sonhos. É injusto que você viva apenas como um sofredor. É injusto que você viva atado, de mãos e pés atados, sem pensar que você tem um futuro pela frente. Então hoje você vai reconstruir os seus muros, vai começar. Você vai fazer algo além da capacidade humana. Agora, o que Neemias teve de interessante? Primeiro, a mão de Deus sobre ele. Segundo, ele obedeceu ao Espírito Santo. A tarefa era árdua? Era. Era difícil? Muito. Era preciso investimento pesado? Era. Mas ele diz: foi Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Então hoje, você tem que seguir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, isso é um estilo maravilhoso de vida. É o dom da vida. É por graça. E quando Neemias começou a reconstrução, Deus moveu coisas extraordinárias. Chegaram os recursos, chegaram os auxiliares, os inimigos caíram por terra, porque Deus tem um jeito para tudo, meu amado. Essa aqui é a verdade. Deus tem um jeito para tudo. Ele tem a forma de conciliar. Ele é capaz de colocar um caminho no deserto, transformar um ermo seco num açude de águas. Ele é capaz de pegar uma casa em ruínas e reconstruí-la. Então, hoje é o dia de você
começar a reconstruir os muros e as portas queimadas da tua vida. Pastor, eu tive um casamento fracassado. Pastor, eu fali numa empresa. Pastor, eu tinha um sonho, um projeto, mas está aqui engavetado. Venha à igreja. Aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Teremos uma noite de reedificação. Quantas pessoas chegam ao nosso meio, doentes, cansadas, exaustas, oprimidas, com os muros queimados, quebrados, portas queimadas, mas que aprendem a tomar decisões, aprendem a ter atitude. Quantos são? No domingo passado, um empresário veio e disse: apóstolo, consagra aqui o meu caminhão. Era o quarto caminhão. Já tenho 4 mercados. E disse: eu cheguei aqui a esta igreja sem nada, fracassado. Deus lhe deu forças para restaurar os muros e se tornar um grande empresário. Então, venha estar conosco. O telefone é 3017 9090. A minha gratidão, se você estiver conosco logo mais às 7h30 da noite. Minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos aqui nas televisões e nas rádios. Em particular, eu quero enviar o meu carinho, o meu abraço para o empresário Rodrigo Ambrósio, do Turbomil, que é um mercado na Baixada Fluminense que tem sido uma fonte de vida para tanta gente. Nós encorajamos as pessoas, Vila Emil Mesquita, a comprarem no Turbomil, porque eles dão um suporte a esta programação. A minha gratidão, meu filho amado, Rodrigo Ambrósio. A minha gratidão à minha equipe de televisão, a todos que servem este santo ministério. Hoje é dia de reedificação de muros e portas queimadas. Hoje é dia de vermos a glória de Deus na nossa vida. Aguardamos por você. Telefone 3017 9090. Ligue para nós. Será uma bênção muito grande sermos seus conselheiros. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, da minha amada esposa Bispo Roxana, toda a nossa equipe. Nós dizemos graça e paz. Os muros já foram reedificados. Até amanhã. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.